Você já parou para pensar que nem toda pessoa que se aproxima de você merece a sua ajuda? Já percebeu que, muitas vezes, sua própria bondade pode ser usada contra você e que isso pode até afastá-lo de Deus? Parece duro, eu sei. Mas e se eu te disser que existe uma verdade espiritual que poucas pessoas têm coragem de falar? Uma verdade que o próprio Padre Pio, o santo dos estigmas, repetia com firmeza. Existem pessoas que não devemos ajudar. Sim, você ouviu bem. E não se trata de egoísmo, nem de endurecer o coração. Trata-se de algo muito mais profundo, discernimento espiritual. Porque amar de verdade não é ser ingênuo. Amar de verdade não é permitir que o pecado se alimente da sua generosidade. O verdadeiro amor é aquele que salva, que conduz para o caminho de Deus, não aquele que mantém alguém afundado na escuridão. Hoje, você vai descobrir uma advertência que Padre Pio fazia com seriedade. Existem duas categorias de pessoas que não merecem a sua ajuda. E se você não aprender a identificá-las, pode cair em armadilhas espirituais, perder bênçãos que Deus preparou para você e até atrair sofrimento desnecessário para a sua vida e sua família. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Se você acredita que Padre Pio pode interceder por você neste momento, escreva nos comentários: Padre Pio, me dê o dom do discernimento. Escreva agora, porque essa frase não é apenas um comentário, é uma oração. E quando você escreve, está abrindo seu coração para receber a luz do Espírito Santo. Faça isso agora e fique até o final, porque a segunda categoria de pessoas é a mais perigosa e você precisa saber como se proteger. Padre Pio não falava essas coisas por crueldade. Ele falava por amor. Ele sabia que o demônio é astuto, que ele não ataca apenas com tentações óbvias, mas também através das pessoas. Pessoas que usam nossa bondade, que se aproveitam da nossa fé, que nos fazem acreditar que estamos fazendo o bem, quando, na verdade, estamos alimentando o mal. E sabe o que é mais assustador? Muitas vezes, essas pessoas nem parecem más à primeira vista. Elas chegam com necessidades reais, com histórias comoventes, até com palavras de fé. Mas por trás da aparência, existe algo que Padre Pio conseguia enxergar com clareza: a ausência de um coração verdadeiramente aberto para Deus. Antes de revelar quem são essas duas pessoas, você precisa entender algo fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre caridade verdadeira e cumplicidade com o pecado. E essa diferença pode determinar não apenas o destino de quem você ajuda, mas também o seu próprio destino espiritual. Padre Pio costumava dizer uma frase que incomodava muita gente: não se deve apoiar o pecado. Amar sim, mas nunca favorecer o mal. Para quem ouve pela primeira vez, isso pode soar contraditório. Afinal, não somos chamados a amar a todos? Não devemos ajudar quem precisa? Sim, somos chamados ao amor. Mas o amor verdadeiro não é cego. O amor verdadeiro enxerga, discerne e age com sabedoria. Jesus mesmo nos alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele diz algo que sempre choca quem lê pela primeira vez: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Palavras duras, não é? Mas vindas da boca do próprio Cristo. Ele não estava nos ensinando a ser cruéis. Ele estava nos ensinando a ser prudentes. Pense comigo. Se você joga pérolas para porcos, o que acontece? Os porcos não reconhecem o valor daquilo. Eles pisoteiam, destroem e ainda podem se voltar contra você. A mesma coisa acontece quando oferecemos a nossa ajuda, a nossa bondade, o nosso tempo e os nossos recursos para pessoas que não têm nenhuma intenção de se aproximar de Deus. Não apenas desperdiçamos aquilo que é precioso, mas corremos o risco de sermos destruídos no processo. Padre Pio viveu isso na pele. Durante toda a sua vida, milhares de pessoas se aproximavam dele. Algumas com verdadeira fé buscando conversão e cura. Outras, porém, vinham com segundas intenções. Vinham para testar, para enganar,
para usar o nome dele em proveito próprio. E sabe o que Padre Pio fazia? Ele não se deixava enganar. Com o dom do discernimento que Deus lhe deu, ele identificava essas pessoas e agia com firmeza. Houve casos em que ele simplesmente se recusava a atender alguém. Houve momentos em que negava a absolvição no confessionário, mesmo quando a pessoa insistia. Por quê? Porque ele sabia que dar absolvição a quem não tinha verdadeiro arrependimento seria como jogar pérolas aos porcos. Seria colaborar com a mentira, fortalecer o pecado ao invés de destruí-lo. E aqui está o ponto que muitos de nós esquecemos. Quando você ajuda alguém que está mergulhado no pecado e não quer sair dele, você não está sendo caridoso. Você está sendo cúmplice. Quando você oferece seu apoio a alguém que usa esse apoio para continuar ofendendo a Deus, você não está amando. Você está alimentando as trevas. O apóstolo Paulo também nos adverte sobre isso. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele escreve: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O inimigo não vem sempre com cara de inimigo. Às vezes, ele vem disfarçado de necessitado. Às vezes, ele usa até a linguagem da fé para nos enganar. E se não tivermos discernimento, caímos na armadilha. Por isso, Padre Pio insistia tanto na importância de uma vida sacramental ativa. Ele dizia que sem oração constante, sem confissão frequente, sem a Eucaristia, nós ficamos cegos espiritualmente. Perdemos a capacidade de enxergar quem realmente precisa de ajuda e quem está apenas nos usando. E quando perdemos essa capacidade, nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Agora vamos ao que realmente importa. Quem é a primeira pessoa que não merece a sua ajuda? Padre Pio foi muito claro sobre isso. É aquele que ofende abertamente a Deus e não mostra nenhum desejo de mudar. É a pessoa que despreza a fé, zomba da igreja, ridiculariza os sacramentos, mas ao mesmo tempo quer se aproveitar da sua generosidade. Deixa eu te dar um exemplo bem prático para você entender. Imagine que alguém se aproxima de você pedindo ajuda financeira. Você, com o coração bondoso que tem, decide ajudar. Mas essa pessoa vive blasfemando contra Deus, espalhando ódio contra a igreja, incentivando outros a abandonarem a fé. Ela usa o dinheiro que você dá para continuar vivendo no pecado, para financiar vícios, para se afundar ainda mais na escuridão. E toda vez que você tenta falar de Deus para ela, ela ri da sua cara, zomba da sua fé, te chama de fanático. O que você está fazendo ao continuar ajudando essa pessoa? Você está sendo caridoso? Não. Você está sendo ingênuo. Você está permitindo que o seu bem seja usado para o mal. E pior, você está tirando de quem realmente precisa e merece sua ajuda para dar a quem a usa, para ofender o próprio Deus que te deu condições de ajudar. Padre Pio encontrou muitas pessoas assim ao longo de sua vida. Pessoas que vinham ao confessionário sem nenhum arrependimento real, apenas para cumprir uma formalidade ou para tentar enganá-lo. Ele tinha um discernimento tão aguçado que conseguia ver através das máscaras. E sabe o que ele fazia? Ele recusava a absolvição. Ele mandava a pessoa embora. Não por falta de amor, mas justamente por amor verdadeiro. Porque Padre Pio entendia algo que poucos entendem. Às vezes, a maior caridade que você pode fazer por alguém é dizer não. É recusar ajudar quando essa ajuda vai manter a pessoa no erro. É ter a coragem de deixar que ela sinta as consequências das suas escolhas, para que talvez, no fundo do poço, ela finalmente olhe para cima e busque a Deus. Tem uma história marcante sobre isso. Um homem costumava ir ao confessionário de Padre Pio regularmente, mas toda vez era a mesma coisa. Ele confessava os mesmos pecados, prometia mudar, mas nunca mudava. Não havia arrependimento verdadeiro, apenas um ritual vazio. Um dia, Padre Pio olhou firme para ele e disse: "Não vou te dar a absolvição. Volte quando você estiver realmente disposto a mudar." O homem ficou furioso, saiu batendo a porta, falou mal de Padre Pio para todo mundo. Mas sabe o que aconteceu? Depois de meses vivendo sem a graça dos sacramentos, depois de sentir o peso da sua própria consciência, aquele homem voltou. E dessa vez,
Ele voltou de joelhos, com lágrimas verdadeiras, com um coração realmente quebrantado. E foi só então que Padre Pio o absolveu. E aquele homem se tornou um grande devoto, mudou de vida completamente, porque finalmente entendeu que Deus não aceita fingimento. Essa é a diferença. Existe quem está confuso, quem está em dúvida, quem está lutando contra o pecado e caindo, mas se levantando de novo. Essas pessoas merecem toda a nossa ajuda, toda a nossa paciência, todo o nosso amor. Mas existe também quem não quer ajuda de verdade, quem quer apenas usar você, quem vê a sua bondade como fraqueza e a sua fé como ingenuidade. E como você identifica essa pessoa? Preste atenção nestes sinais. Ela sempre pede, mas nunca agradece. Ela sempre critica, mas nunca muda. Ela zomba da sua fé, mas quer os seus recursos. Ela fala mal de Deus na sua frente, mas quer que você resolva os problemas dela. Ela não demonstra nenhum interesse em conversão, nenhum desejo de conhecer a Deus, nenhuma abertura para a mudança. Quando você encontrar alguém assim, lembre-se das palavras de Jesus. Não jogue suas pérolas aos porcos. Sua bondade é preciosa. Seu tempo é limitado. Seus recursos são um presente de Deus para você administrar com sabedoria. E se você os desperdiça com quem não valoriza, está roubando de quem realmente precisa e merece. Mas se você acha que essa primeira categoria já é perigosa, prepare-se, porque a segunda pessoa que não merece a sua ajuda é ainda mais traiçoeira, ainda mais venenosa, o hipócrita espiritual. E essa categoria é a pior de todas, porque ela se esconde atrás de uma máscara de santidade. Sabe quem é o hipócrita espiritual? É aquele que fala de Deus, que reza em público, que frequenta a igreja, que usa até terços e medalhas, mas no fundo do coração está podre. É aquele que usa a religião como ferramenta de manipulação, como disfarce para esconder suas verdadeiras intenções. É como um veneno colorido que parece suco de fruta, mas mata por dentro. Paulo nos alerta sobre isso de forma muito direta. Ele escreve: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz." Pense no que isso significa. O maior inimigo de Deus não vem sempre com chifres e tridente. Muitas vezes, ele vem com um sorriso, com palavras piedosas, com aparência de santidade. E se ele faz isso, imagine as pessoas que servem a ele, conscientemente ou não. Padre Pio enfrentou muitos hipócritas durante sua vida. Pessoas que se aproximavam dele fingindo devoção, mas carregavam veneno no coração. Algumas vinham para investigá-lo, para tentar provar que ele era uma fraude. Outras vinham para se promover, para ganhar prestígio dizendo que eram íntimas do santo. Outras ainda vinham para depois espalharem calúnias, distorcerem suas palavras, criarem confusão. E sabe o que é terrível? Padre Pio conseguia ver através dessas máscaras. Ele tinha o dom de ler os corações. Houve casos em que ele simplesmente se recusava a atender certas pessoas, mesmo quando elas insistiam, mesmo quando elas choravam e faziam cena. Porque ele sabia que aquelas lágrimas eram falsas, que aquela piedade era teatral, que por trás daquele rosário havia um coração fechado para Deus. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Uma senhora costumava procurar Padre Pio frequentemente. Ela sempre chegava com muitas lágrimas, com muitas lamentações, dizendo que precisava de orientação espiritual. Padre Pio a atendia, dava conselhos, falava sobre conversão, sobre abandonar certos pecados, mas a mulher sempre tinha uma desculpa, sempre justificava seus erros, sempre dizia sim, mas para tudo que ele falava. Um dia, Padre Pio olhou firme para ela e disse: "Não adianta vir até mim se o seu coração continua fechado para Deus. Você não busca conversão, você busca apenas absolvição dos seus caprichos. Não procure ajuda espiritual onde você não está disposta a mudar." A mulher ficou ofendidíssima, saiu falando mal de Padre Pio, dizendo que ele era duro, insensível, que não tinha caridade. Mas depois de muito tempo, depois de muita dor e sofrimento causados pela própria teimosia, aquela mulher caiu em si. Ela voltou, dessa vez com humildade verdadeira, reconhecendo sua hipocrisia.
E só então Padre Pio pôde realmente ajudá-la, porque finalmente havia um coração aberto e disposto. O hipócrita espiritual é perigoso porque ele contamina comunidades inteiras. Ele espalha fofoca disfarçada de preocupação. Ele critica os outros fingindo zelo. Ele manipula usando a linguagem da fé. Ele cria divisões enquanto prega unidade. E o pior, ele faz tudo isso achando que está enganando até Deus. Jesus foi duríssimo com os hipócritas. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ele disse que eles fechavam o reino dos céus para os outros, nem entravam, nem deixavam entrar. Ele os chamou de raça de víboras. Por quê? Porque a hipocrisia não é apenas um pecado entre outros. É um pecado que mata a fé, que destrói comunidades, que afasta as pessoas de Deus. E como você identifica um hipócrita espiritual? Observe estes sinais. Ele fala muito de Deus, mas age pouco como discípulo. Ele é rápido em julgar os outros, mas cego para os próprios defeitos. Ele usa a religião para conseguir vantagens, para ganhar status, para manipular pessoas. Ele é duro com os pecados dos outros, mas indulgente com os próprios. Ele prega uma coisa e vive outra completamente diferente. O hipócrita espiritual sempre tem segundas intenções. Quando ele oferece ajuda, não é por amor genuíno, mas para depois cobrar. Quando ele elogia, é para depois manipular. Quando ele se aproxima, é para depois usar você. E o mais triste, ele faz tudo isso convencido de que está servindo a Deus, quando na verdade está servindo apenas ao seu próprio orgulho. Se você ajudar um hipócrita espiritual, saiba que está alimentando um dos maiores males da igreja. Você está dando força para alguém que vai usar essa força para destruir, para dividir, para afastar outros de Deus. É por isso que Padre Pio era tão firme com essas pessoas. Não por falta de misericórdia, mas justamente porque a verdadeira misericórdia às vezes exige firmeza. Agora que você já sabe quem são essas duas categorias de pessoas, surge a pergunta mais importante: como se proteger? Como ter certeza de que você está ajudando quem realmente merece e não está sendo enganado? Padre Pio nos deixou 3 armas poderosas, 3 instrumentos que nos dão o discernimento necessário para não cair em armadilhas. A primeira arma é o Santo Rosário. Padre Pio dizia sempre: o rosário é a arma para estes tempos. Ele não estava exagerando. O rosário não é apenas uma devoção bonita, é uma arma espiritual de poder incalculável. Quando você reza o terço com frequência, com o coração aberto, algo acontece dentro de você. A Virgem Maria, que é a mãe do discernimento, começa a limpar a sua visão espiritual. Você começa a enxergar além das aparências, a perceber as intenções verdadeiras das pessoas, a sentir quando algo não está certo. Sabe aquela sensação que você às vezes tem? Aquele desconforto inexplicável quando está perto de certas pessoas, mesmo quando elas parecem amigáveis? Isso é o Espírito Santo te alertando. Mas para ouvir esses alertas, você precisa estar com a alma limpa e conectada. E o rosário faz exatamente isso. Ele te conecta com Maria, que por sua vez te conecta diretamente com Jesus. A segunda arma é a confissão frequente. Padre Pio passava horas e horas no confessionário, tanto como confessor quanto como penitente. Ele ia se confessar regularmente, mesmo sendo um santo. Por quê? Porque ele sabia que a confissão não é apenas para perdoar pecados. A confissão limpa a alma, remove as manchas que impedem a gente de enxergar com clareza. Pense no confessionário como uma lavagem espiritual. Quando você confessa seus pecados com sinceridade, quando você coloca tudo na luz, as trevas perdem o poder sobre você. E quando as trevas perdem poder, você começa a ter discernimento. Você começa a perceber quando alguém está mentindo, quando alguém está manipulando, quando alguém está usando você. A terceira arma é a Eucaristia. Padre Pio celebrava a missa como se estivesse no Calvário. Ele chorava, sofria, entrava em êxtase, porque para ele a Eucaristia não era apenas um ritual, era o encontro real, concreto, físico com Jesus. E quando você se alimenta de Jesus,
Quando você recebe a Eucaristia com fé e com o coração preparado, você se torna mais forte espiritualmente. A Eucaristia te dá a força para dizer não quando é necessário. Te dá coragem para enfrentar as pressões, as manipulações, as chantagens emocionais. Te dá clareza para distinguir entre o bem que salva e o bem que apenas alimenta o pecado. Mas além dessas 3 armas principais, Padre Pio nos ensinou também a fazer uma oração simples antes de tomar qualquer decisão importante, incluindo a decisão de ajudar alguém. Essa oração é assim: Espírito Santo, mostra-me se essa ajuda vem de ti, ou se é uma armadilha do inimigo. Dá-me discernimento para enxergar a verdade. Pode parecer simples demais, mas acredite, quando você faz essa oração com sinceridade, o Espírito Santo responde. Às vezes, ele coloca paz no seu coração e você sabe que deve ajudar. Outras vezes, ele coloca um incômodo, uma inquietação, e você sabe que deve ter cuidado. Aprenda a ouvir esses sinais. Não ignore aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo não está certo. Isso é Deus te protegendo. Agora, é muito importante que você entenda uma coisa. Tudo o que eu falei até aqui não significa que você deve fechar seu coração para os necessitados. Não significa que você deve desconfiar de todo mundo. Não significa que você deve parar de fazer caridade. Pelo contrário, significa que você deve fazer caridade com sabedoria, com discernimento, de uma forma que realmente ajude e não apenas alimente o problema. Jesus foi muito claro sobre isso. Ele disse em Mateus capítulo 25, Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Ajudar os necessitados não é opcional para o cristão, é um mandamento. Mas a pergunta é, quem são realmente os necessitados? E como ajudá-los de verdade? O verdadeiro necessitado não é apenas quem precisa de dinheiro ou comida. O verdadeiro necessitado é quem tem o coração aberto para Deus, quem busca conversão, quem quer mudar de vida, mas não consegue sozinho. Esses merecem toda a sua ajuda, todo o seu apoio, toda a sua paciência. Mesmo que eles caiam 1000 vezes, mesmo que demorem anos para mudar, se há um coração sincero buscando a Deus, você deve continuar ajudando. A diferença está na disposição interior. Uma coisa é ajudar alguém que está lutando contra o pecado e caindo, mas se levantando de novo. Outra coisa completamente diferente é ajudar alguém que nem sequer reconhece que está no pecado, que não tem nenhuma intenção de mudar, que usa sua ajuda para continuar na mesma vida de sempre. Então, como saber quando ajudar? Primeiro, observe se a pessoa está aberta à palavra de Deus. Quando você fala de fé, ela escuta ou zomba. Quando você sugere oração, ela aceita ou rejeita. Quando você menciona mudança de vida, ela considera ou inventa desculpas. Essas respostas te dizem muito sobre o coração da pessoa. Segundo, observe se há frutos. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Se você já ajudou essa pessoa antes, o que aconteceu? Ela usou sua ajuda para melhorar ou para piorar? Ela te agradeceu ou te cobrou mais? Ela buscou Deus ou se afastou ainda mais? Os frutos não mentem. Terceiro, ore antes de decidir. Não ajude por impulso emocional, por pressão social ou por medo de parecer cruel. Ajude porque o Espírito Santo te confirmou que aquela é uma decisão correta. Às vezes a resposta é sim, às vezes a resposta é não, e às vezes a resposta é ajude de outra forma, não da forma que a pessoa está pedindo. Por exemplo, alguém pede dinheiro, mas você percebe que essa pessoa tem um problema com jogo ou com bebida. Nesse caso, dar dinheiro seria alimentar o vício. Mas você pode oferecer comida, pode oferecer oração, pode oferecer conversa, pode até oferecer acompanhá-la a um grupo de apoio. Essa é a ajuda verdadeira, a que não mantém a pessoa no problema, mas a ajuda a sair dele. Lembre-se, a maior caridade que você pode fazer por alguém é conduzi-la para Deus. Se sua ajuda não está fazendo isso, se sua ajuda está apenas mantendo a pessoa confortável no pecado, então você precisa repensar sua forma de ajudar. Talvez Deus esteja te chamando para ser instrumento de conversão,
não de acomodação. Então, meu irmão, minha irmã, hoje você descobriu algo que poucos têm coragem de falar, mas que todos precisam saber. Existem duas categorias de pessoas que não merecem a sua ajuda. O blasfemo sem arrependimento, que usa sua bondade para continuar ofendendo a Deus, e o hipócrita espiritual, que se esconde atrás de uma máscara de santidade para manipular e destruir. Mas você também aprendeu que isso não é sobre fechar o coração. É sobre abrir os olhos. É sobre entender que o verdadeiro amor não é ingênuo, mas sábio. É sobre descobrir que ajudar de verdade significa conduzir as pessoas para Deus, não mantê-las confortáveis no pecado. Padre Pio viveu isso todos os dias de sua vida. Ele enfrentou blasfemos, hipócritas, manipuladores de todo tipo. E ele não se deixou enganar porque tinha as armas certas: o rosário, a confissão, a Eucaristia. Ele tinha discernimento porque vivia na presença de Deus. E na presença de Deus, as máscaras caem, as mentiras se revelam, a verdade aparece. Aí você já passou por situações assim? Já ajudou alguém que depois você percebeu que só estava te usando? Já sentiu que sua bondade foi jogada fora, pisoteada, desprezada? Conta aqui nos comentários a sua experiência. Seu testemunho pode abrir os olhos de tantas outras pessoas que estão vivendo isso agora mesmo. Escreva: Padre Pio, me dê o dom do discernimento e compartilhe sua história. E se você conhece alguém que é generoso demais, que está sendo usado, que precisa aprender a discernir, envie este vídeo para essa pessoa, porque às vezes a maior ajuda que podemos dar a alguém é ensiná-la a não ser enganada. Compartilhe agora, não deixe para depois. Mas tem algo muito importante que eu preciso te pedir. Este canal existe para levar os ensinamentos de Padre Pio, para espalhar essa sabedoria, que pode transformar vidas, para ajudar pessoas como você a viverem uma fé mais forte e mais protegida. Mas para continuarmos fazendo isso, precisamos do seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você puder, torne-se membro do canal. Sua contribuição, por menor que seja, mantém esse trabalho vivo e nos permite continuar espalhando a fé. Lembre-se sempre das palavras de Padre Pio. Reze, tenha fé e não se preocupe. A proteção de Deus está sobre você, mas você precisa fazer a sua parte. Use as armas que Ele nos deu. Mantenha-se na graça. Viva uma vida sacramental. E quando for ajudar alguém, faça-o com sabedoria, não com ingenuidade. Que Padre Pio interceda por você e por sua família. Que a Virgem Maria te cubra com seu manto de proteção. Que o Espírito Santo te dê o dom do discernimento para enxergar a verdade, onde outros veem apenas aparências, e que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre o centro da sua vida e de todas as suas decisões. A batalha espiritual é real, meu irmão, minha irmã. Mas você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa caminhada. E com as armas certas, com o coração certo, com os olhos abertos, nós vamos vencer. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e que a paz de Padre Pio esteja sempre com você.